O fundamento do discurso do ódio e de Jardias de Vasconcelos. O discurso do ódio é, antes de tudo, uma ideologia política, hoje impregnada no neoliberalismo, sustentada também em religiões pentecostais. O ódio no Brasil é essencialmente político e não racial. O objetivo do discurso do ódio, a dominação econômica do Brasil, a partir da ideologia do neoliberalismo, o ódio associado ao pensamento de extrema-direita. A ideologia difundida, a razão da pobreza são as forças políticas progressistas. O social-liberalismo é um suposto mal civilizatório, pois produz a miséria do povo. O discurso do ódio não objetiva o diálogo, entretanto, a destruição de tudo que for contrário à ideologia do neoliberalismo. Não tem como finalidade a defesa da sociedade democrática. O inimigo precisa ser silenciado, eliminado do cenário político. Quem é o inimigo? Todos aqueles que desejam construir uma sociedade mais igualitária. Deste modo, o discurso do ódio não é racial, do branco contra o negro, todavia político, ideológico e religioso. Entretanto, essa análise não nega o racismo. É que o negro de direita no Brasil odeia o negro de esquerda, motivo pelo qual o racismo é essencialmente político. O ódio no Brasil, através do fenômeno religioso pentecostal, está associado a uma ideologia política. Todos aqueles que forem contra a ideologia do Estado neoliberal. A razão da pobreza é a esquerda, do mesmo modo da corrupção, como se a esquerda tivesse inventado a pobreza e a corrupção. Uma parte significativa da sociedade brasileira de origem escrava, indígena, entre outras etnias pobres, imaginam que o bem-estar social só será possível com a eliminação política das forças progressistas. A sociedade pobre, defensora do discurso do ódio, foi totalmente pentecostalizada. Deste modo, a linguagem do ódio transformou-se em um fenômeno cultural, político e religioso. Portanto, o Brasil não será mais transformado institucionalmente com a prevalecência do pentecostalismo. Quanto mais a sociedade for pentecostalizada, maior o ódio será estabelecido. Sendo assim,
quanto mais o povo pobre, usado pela cultura ideológica da fé, transformar-se em cristão, mais antidemocrática será a sociedade, muito mais distante de qualquer transformação econômica. Deste modo, a ascensão da extrema-direita como difusora ideologicamente do Estado político neoliberal. O ódio tem uma ideologia política fundamentada no neoliberalismo, manifestada na fé religiosa do povo pobre, a crença que a esquerda é satânica. Portanto, a estratégia dos neoliberais é a transformação do povo pobre em cristão pentecostal, sendo a fé aliada do capitalismo financeiro. O ódio é o resultado político da própria pobreza. Com efeito, o pobre entende que será sempre pobre enquanto existirem forças progressistas combatendo o neoliberalismo. Nos próximos anos, os pentecostais serão 70% da sociedade. Então, controlarão todos os poderes. Pelo caminho da democracia, serão destruídas as forças progressistas. Sendo assim, o discurso do ódio foi estabelecido. Portanto, o fim do social-liberalismo e das forças progressistas, a religião continua ainda hoje ser uma arma poderosa contra o desenvolvimento civilizatório. O ódio está associado a uma elite financeira, a classe média sem cultura política e aos pobres pentecostalizados. E de Jardias, de Vasconcelos,